E aí, galera, beleza? Vamos ver, começar o pessoal a entrar. Pessoal começar a entrar. E aí, Peu? Firmeza, mano? A galera vai começar a entrar aí. O William já mandou mensagem, já tá entrando. Eu já vai mandar a solicitação aí pra entrar. Vamos ver agora. E aí, bonitão? E aí, fi? E aí, você tá bem, velho? Quanto Tudo bem tempo, com hein? você? Tudo Tranquilo ótimo. aí, como tá? Como tá as coisas em Portugal aí? Aqui tá voltando à normalidade cada vez mais. Já voltei a trabalhar, então o pessoal tá aos poucos voltando ao normal, à vida normal. Ah, que bom, mano. Aqui ainda Já tá uma tá uma bagunça. bagunça. Essa Pois é, pandemia toda tá uma bagunça aí. eu tenho visto. O negócio tá complicado. Mas tá indo, aos poucos tá indo, né? Vamos ver como que vai acontecer agora na semana que vem, que já vai mudar um mês. Vamos ver como que vai ficar essa bagunça toda aí. Espero que corra tudo bem por aí, não é? Porque tá complicado. Nossa, nem me fala, meu negócio tá brabo. E aí? E essa história de você ter ido pra Portugal aí, como é que surgiu esse Surgiu esse negócio? negócio? Olha, na verdade, foi uma coisa decidida no susto, vim embora para cá. Tu me conhece, já trabalhou comigo. Quem me conhece sabe que eu trabalhava já em São Paulo, trabalho como sommelier já há 10 anos. Antes disso, me formei em gastronomia, trabalhei na cozinha, né, até chegar aqui. Mas foi mesmo para expandir o leque e vir atrás de conhecimento, não é? É sempre bom. Conhecimento é sempre bom. E, meu, já Eu, tá. Eu meio que meio que bolei. Eu tinha pulei, eu tinha bolado. bolado. Tá dando delay em alguma coisa aí. Tá dando o quê? Delay. A minha voz tá indo e voltando. Ué, eu tô de fone. Mas acho que não é o fone, não, mas vamos deixar rolar. É, Olha lá, pera eu lá. meio que bolei essa. Fone. Pedro. Tem que ver se o companheiro de quarto aqui não tá com fone de ouvido. Então, eu tinha bolado Pulando essa live pra gente poder fazer um esquema esse de esquema de poder entender um pouco do seu mundo. mundo. Porque até então, quando eu trabalhei com você na Você época na época no no restaurante, restaurante, você me apresentou muitos rótulos de vinho, de maneiras de tomar vinho, jeitos. Eu lembro de um vinho específico, eu não lembro o nome, mas eu lembro de uma vez que você me deu um vinho e você falou: toma esse vinho e segura ele na boca. Aí eu segurei, aí agora ele falou: agora você puxa o ar. Tipo, ele abriu um leque assim, ele mudava o sabor de uma maneira que, puta, era sensacional. E é um puta aprendizado para uns vinhos diferentes. Eu tenho pegado muito vinho de lá para cá e feito essa experiência de deixar o vinho na boca, depois puxar o ar para ver se ele muda o tom da uva, assim, a funcionalidade da uva. é porque é E assim, ela dá uma abertura, né? rapaz, vou falar sobre vinho, a gente perde uma vida para falar sobre os detalhes do vinho. É que assim, para quem gosta de vinho, essas nuances, essas percepções de puxar o ar pela boca ou bocejar o vinho tem um sentido, tem um porquê. Não é à Uhum. toa. Porque a nossa língua, a gente sente ela, ou melhor, a gente sente, tem percepções diferentes em situações, em diferentes sítios da língua. Então, na ponta a gente sente a doçura, no fundo a amargor, nas laterais no meio salgado, tem as acidez que a gente sente no fundo. Então, faz todo um sentido você bocejar o vinho e para sentir o que o vinho tem para te oferecer. Então, tipo, não é uma frescura, mas também não tem que se tornar um ritual toda vez que você for tomar um copo de vinho, tem que fazer isso, não é? Então, eu faço porque, assim, como o meu conhecimento é É pouco pouco dos vinhos, dos vinhos, eu sempre acabo fazendo isso para ver isso para se ver se muda a percebe perspectiva do sabor. o sabor. Sim, Às vezes funciona, às vezes não. porque o vinho é um produto vivo. E
E é por isso que a gente pega o copo. A ideia de sacudir o copo é que o vinho entre em contato com o oxigênio e uma percentagem do vinho é álcool. E o álcool, junto com os aromas, são voláteis. Por isso a gente sacode o copo de vinho, que é para sentir as nuances, os aromas que ficam dentro do copo. Então tem também um pouco de chacoalhar o vinho. O porquê da temperatura correta, tem todo uma sistemática a ser seguida, mas porque faz sentido. Para quem é admirador de vinho, faz todo um sentido. E é o que eu falo para a grande maioria. Não adianta você falar que gosta de vinho, mas não ter noção do que está bebendo. Então, por muitas vezes, as pessoas põem o vinho na boca e não percebe, não sabe. E simplesmente eu falo, então, gosta do vinho? Ah, não. E por que não? Tipo, a pessoa não sabe dizer o porquê. Então, quando a gente tem esse conhecimento, o conhecimento do próprio paladar, qualquer vinho é vinho. Aí a gente consegue perceber que tem vinhos de baixa qualidade e tem vinhos de boa qualidade. E tem vinhos que têm para certas ocasiões e vinhos que precisam, de fato, ter uma comida. Que tem vinhos que precisam ter algo para mastigar, para limpar o paladar, enfim. Então, são essas coisinhas que a gente, como sommelier, passa para o cliente na mesa ou quando faz uma venda por um wine bar, ou enfim. Então, a gente tenta passar para o cliente. Eu já tive várias discussões aqui com alguns fornecedores, com alguns clientes que eu trato direto, sobre a informação que vem atrás do rótulo. Não é? Nem sempre o que está escrito atrás do rótulo é de fato real. Porque quando a gente fala de harmonização, tem que levar em consideração, porque, por exemplo, no rótulo, estou cá bebendo um vinho, deixa eu ver cá, tem alguma sugestão. Aqui tem a descrição do vinho, mas nesse caso não tem uma sugestão. Tem alguns vinhos que têm sugestão. Tomar esse vinho com carne de caça, ou então com massa. Mas aí você fica muito... É muito vulgar, assim, não é? Porque a informação fala, come massa, mas qual é o molho que tu vai comer? Vai comer a carne de caça, mas qual é o preparo da carne de caça? É assada, é frita, é estufada, percebe? Então, isso tudo influencia. Então, a gente, quando estuda, tem uma base sobre vinho, sobre harmonização, mas, na verdade, tem que levar em consideração todo o preparo. E o fato de eu já ter trabalhado em cozinha me ajuda muito nessa situação de perceber que uma carne, por exemplo, uma carne de vaca, feito ela estufada, ela vai ter uma característica X. Então, eu sei que com um tal vinho funciona. E uma carne simplesmente frita ou grelhada vai me trazer outras nuances, sabe? Então, é nesses pontos que a gente tem que levar em consideração quando se fala de harmonização. Entendi. E hoje em dia, o vinho ele tem muita, como se dizer, sabores de uva, Syrah, Malbec, o Pinot Grigio, não é que fala? Pinot Grigio, o Cabernet. É da região, é isso que eu estou falando também. No Brasil, infelizmente, Rafa, eu estou cá vivendo em Portugal e consigo ter uma outra percepção agora, mas já sabia que no Brasil tomar vinho é um artigo de luxo. Então, para quem gosta de vinho, sofre, porque na hora de comprar, tem que desembolsar, para comprar um vinho mediano, tem que desembolsar aí pelo menos 60, 70 reais. E não é todo mundo que tem condições para isso, não é? O vinho que eu mais gosto de tomar que é um português, que é o Olaria. É um vinho branco. É o vinho que eu mais gosto. A média de custo dele é de 50 a 60 reais, dependendo do local. Então, o senhor comentou comigo sobre esse vinho. Eu fui ver aqui e esse vinho custa 3 euros. Nossa. Acho que eu tô mudando de país semana que vem. Não, mas é por isso que eu tô falando. Então, para quem gosta de vinho e vive no Brasil, é ainda um artigo de luxo. Então, quando eu trabalhava em São Paulo, não vou dizer o nome do chefe, que acho que não cabe agora, mas era um chefe criativo, que me fazia trabalhar a mente, principalmente nessa parte de harmonização. Porque o menu harmonizado dele tinha 15 pratos diferentes. Então, eu tinha que cada prato harmonizar com um vinho ou uma bebida diferente. Estava com vinho, ou ia para a parte do bar, ou enfim, cervejas. E isso me ajudou muito, porque fez eu
cada vez mais pesquisar em cima da loucura das ideias dele de criação. Então, tinha pratos, por exemplo, que ele servia caldo de carne com lagostim e lardo. Lardo, para quem não sabe, é bochecha de porco. Então, tipo, era uma construção completamente fora da caixa para a hora que você vai pensar em harmonizar, que vinho eu vou servir. Então, você tem que levar em consideração o sabor que predomina no prato, certo? Então, sempre quando fala assim, pedem sugestão, vou comer uma massa, mas qual é a massa? Entendeu? É com molho que molho? Molho pomodoro? É um carbonara? Então, para isso tudo, para quem trabalha em restauração, que é o meu caso, tem que saber, não é? Não só saber como provar para ver se funciona ou não funciona. E o que você indicaria, por exemplo, um carbonara? Não só eu, mas como Jace Robson, que é uma grande estrela do mundo do vinho, indica um Chianti. Para quem não sabe, Chianti é um vinho tinto da região da Toscana, uma região mais central, enfim, e tem um rótulo Chianti, já pode ter certeza. Aí quem abre uma lacuna para responder, porque eu falo, falar sobre vinho é complicado. Quando se fala Chianti, não vem no rótulo dizendo qual é a casta. Tem algumas regiões de produção, Itália, França, que vem com o nome da região, ou vem com a denominação. E aí, nem sempre o consumidor que está ali olhando para o rótulo sabe o que é. Então, acha que está tomando Chianti e da uva Chianti. Mas, na verdade, Chianti é uma região dentro da Toscana que é feito com... a legislação permite ser 90% Sangiovese e os outros 10% a escolha do produtor. Então, esse seria o mais indicado, não é? Mas é isso que eu estou falando. Então, já confunde um bocado a cabeça do consumidor, porque quando se fala, eu estou aqui falando, vai comer um carbonara, pede um Chianti. Aí a pessoa não sabe o que é um Chianti. Entendi. É que assim, as massas em geral, a gente tem uma opção de molhos variados. Molhos variados, carbonara, tem sugo, tem bolonhesa, molho branco, tem várias opções, até o tradicional alho e óleo. Para cada prato, existe um vinho específico. Por exemplo, exato, assim, por exemplo, você tem que levar em consideração algumas regras. Se o prato, para você fazer uma harmonização, se o prato, por exemplo, tem muita acidez, vai fazer um pomodoro, tem um molho de tomate ácido. Eu indicaria também um Chianti clássico, que também é conhecido pela Sangiovese, que é uma uva muito ácida. Então, a gente faz uma harmonização por igualdade. Com acidez, isso na boca fica harmonioso. Sabe? Eu não sei se alguém que esteja assistindo esteja tomando vinho, faz um teste aí. Pega uma fatia de limão, chupa a fatia de limão, depois para o vinho. Você vai ver que a acidez do limão é superior ao vinho. Então, na hora que você põe o vinho na boca, você só vai sentir a doçura, só vai sentir o açúcar do vinho. Então, é uma questão de educando o paladar e equalizando ali, percebe? Por isso que quando eu falo, o primeiro gole, sempre, amarra a boca, ou então, não gostei do vinho. Não, prova um segundo gole, porque o primeiro gole é sempre para ajustar o pH da boca ao pH do vinho. Então, isso são mais coisas técnicas, percebe? Mas, em geral, é muito fácil harmonizar se você levar em consideração a nacionalidade do prato. Por exemplo, a gente está falando de pratos italianos. É quase 90% certo você escolher um vinho italiano que vai funcionar. Entendeu? Os caras comem isso lá e produzem um vinho lá. É a mesma coisa aqui em Portugal. Entendeu? Aqui se come muito bacalhau. E bacalhau é um peixe, mas dependendo do método que é feito, ou melhor, já é salgado, então já tem mais estrutura, já tem estrutura de carne vermelha. Então, dependendo do método que você faz, você consegue tomar com vinho tinto encorpado. Mas você tem que levar em consideração todo um conjunto. E para outros tipos de pescado, tipo... Aqui no Brasil a gente vai em restaurantes, tem muito pescada branca, bagre, pacu, assado. São vários peixes específicos. O bacalhau não é um prato muito que me agrada. Saudável. É que o bacalhau aí no Brasil, normalmente a gente só come em datas comemorativas.
Então, se for levar em consideração o prato do dia a dia, peixes leves e tudo mais, ah, eu vou facilitar a vida de quem está vendo, porque está aí, tem mais acesso aos vinhos Chile e Argentina, não é? Então, se for um peixe mais fresco, com legumes, ou então só grelhado, procure os vinhos da região do Vale do Casablanca, no Chile. Ali tem Sauvignon Blanc, tem Chardonnay, tem Riesling. São vinhos mais minerais. São vinhos mais minerais. São vinhos que trazem, de fato, uma mineralidade na boca. Que são vinhos que se bebe como água, sabe? São vinhos leves, são vinhos que não tem muita persistência, então vai acompanhar bem o prato, que não tem também uma construção de sabor muito, muito elaborada. Entendi. E para um assado de carne vermelha, qual que seria a melhor indicação? Um assado de carne vermelha, então. Tem molho ou não tem molho? É feito como? Molho madeira. É que uma coisa mais, tipo, o que as pessoas costumam fazer mais. A minha avó muito fazia, ela fazia muito lagarto ao molho madeira, com tomate, cebola, batata. Então, tipo, era aquela carne bem Sim, amarradinha, bem gostosa. Abrir um parênteses aí, porque no Brasil, a gente, quando fala vinho madeira, não necessariamente é um vinho madeira, é um vinho semelhante, porque vinho madeira... Molho madeira. Sim, porque tem que levar o vinho da Madeira, que é uma região aqui de Portugal. E nem sempre lá, normalmente a gente faz com vinho ou com qualquer coisa, mas não é o vinho da Madeira. Mas normalmente para assados assim, normalmente são carnes que vão desfiar, são vinhos assim, então busque vinhos com uma estrutura que não seja um vinho muito encorpado. Então, tipo, quando se fala de casta, fica muito vago. Por exemplo, um produtor pode fazer Malbec, desde um Malbec leve até um Malbec com 24 meses em barrica, que fica uma bomba na boca. Então, se tratando do mercado do Brasil, procure aí Cabernet Sauvignon do Chile, são vinhos de corpo médio, normalmente, posso falar produtor, enfim, se quiserem, mas eu conheço alguns produtores aí, mas, por exemplo, o Demartino tem uma linha intermediária que faz Cabernet, tem Carmener, são vinhos medianos, que vão bem com carnes assim. Vinhos mais estruturados. Eu aconselho com carne de pato, borrego, com carnes que necessita que mastigue mais, que um preparo já tem. Normalmente o preparo já traz um diferenciado, percebe? Quando se fala de magret de pato, a carne normalmente é servida quase crua, não é? Tem um ponto certo para servir. Então, dependendo do que vai pôr de acompanhamento, se for comer só o pato, precisa de um vinho com mais estrutura. Porque tem a gordurinha que vai por cima, vinhos com taninos e vinhos já para mais guarda, que tenha já uma acidez. Então, são vinhos que acompanham bem. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, e é o que eu sempre questiono dos meus clientes, é o gosto pessoal. Eu não posso, às vezes estou atendendo, não posso levar a querer indicar para o cliente que vai comer polvo um vinho branco e ele não só toma vinho tinto. Então, aí, dentro desse jogo de harmonizações, a gente tem que levar em consideração o gosto do cliente, o que você está servindo na casa, então, se tratando de restauração. Então, quando eu construo uma carta, ela tem que ser equalizada dentro do perfil de vinhos, não é? Por exemplo, se me falta um vinho, eu tenho que ter outro semelhante para oferecer, diferente da região. Vinhos brancos leves, médios, encorpados, tintos leves, médios, encorpados, espumante a mesma coisa, rosé. Eu confesso, eu não sou muito fã de rosé. Mas tem quem gosta. Eu lembro. Já fiz esse inquérito com as minhas clientes e por que a senhora pede rosé? Pela cor. Ou então, porque é levezinho. Ou, sabe, não tem um contexto muito a fundo para quem está bebendo rosé. E o que seria mais indicado para um vinho rosé? Beira de piscina. Um dia de calor extremo. Exato. Eu vou ser sincero, porque eu tenho assim, quando você estuda, você percebe lá que tem a região da Provence, que é no sul de França, onde vem os melhores rosés do mundo. Então lá já tem todo um preparo. Mas eu tive
em Provence no começo do ano. Pedi um rosé, me servir o rosé com um copo de gelo do lado. Que se eu quisesse pôr gelo ao vinho. Então, tipo, nem mesmo eles, que são produtores de vinho, que são da terra do vinho, levam muito a sério essa questão de como beber ou de harmonizar, entendeu? Às vezes as pessoas levam gosto. Aqui em Portugal, as pessoas são, o que eu posso dizer é que eles são muito bairristas, entendeu? Então, tipo, quem é do norte só bebe vinho do norte, quem é do sul só bebe vinho do sul. Quem é do Douro só vai beber vinho do Douro. Quem é do Alentejo só bebe vinho do Alentejo. É assim, e são claros. Olha, não bebo outra coisa. É que a gente no Brasil não tem a cultura do vinho, mas a gente quer cada vez mais saber sobre vinho e beber sobre vinho, enfim, é uma coisa que acho que agrega cultura, agrega conteúdo, família, amigos, junto, sempre rola conversa através do vinho. Mas por aqui, eu posso falar, tem aqui, meu marido está assistindo, ele vai ficar chateado comigo. Mas os portugueses, eu cheguei aqui e achava que eu ia ver uma outra realidade para o vinho. E, na verdade, eles mesmos produzem, mas eles não dão tanta moral assim para o vinho como a gente que não produz. É o melhor, produz, mas está começando agora, é recente, sabe? Entendi. Então, assim, falar sobre vinho, você me dá uma lista de pratos e coisas, a gente pode harmonizar, brincar, enfim, tem N coisas que a gente pode falar, mas... Entendi. E antes de entrar no assunto de vinhos para sobremesa, Sobremesa, me explica um pouco da história a do história do champanhe, do champanhe, espumante, cidra, cidra. O que que é a a diferença diferença. deles? Aqui, a gente aí no Brasil, eu ouvia muito, quero um copo de Prosecco, ou quero um copo de champanhe, não é? São coisas completamente diferentes. A única coisa que são iguais é que são vinhos espumantes, não é? Como eu disse há bocado, da região do Chianti. Champagne é uma região produtora, ali mais para o nordeste da França. Então, naquela região se produz 4 ou 5 castas específicas para se produzir os vinhos de lá, não é? E champanhes normalmente leva Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. Pinot Noir e Pinot Meunier são castas tintas, e normalmente os champanhes são brancos, vinhos brancos, não é? Eu confesso que os rosés são melhores. A mesma coisa para Prosecco. Prosecco é de uma região específica do norte da Itália, de Valdobbiadene. De lá vem os Prosecco. Também é um vinho espumante, mas é feito 100% com a uva glera. Então, já é outra coisa. Então, mas como no Brasil a gente chega e nem sempre tem informação rápida, não é? Porque hoje em dia a gente tem internet, a gente procura tudo. Mas nem sempre o consumidor, e às vezes pega o hábito, não é? Porque aí, o que a gente fala, como é que chama que a gente fala que é vinho de casamento? É vinho de padaria. Que é aquele que é... É o Santomé? Não, é um espumante que é vinho de casamento. A gente fala que é É vinho o de casamento. Cidra. Não. Cidra é de maçã, pra lá. Eu vou me lembrar. É italiano também. Oh, cara. Putz, que fugiu o nome. É um vinho Tem um espumante nome, espumante. que acha em toda a padaria aí, que a gente fala que é vinho de Xandão. casamento. Não, porra, como é o nome? Não é Prosecco. Oh, caralho. Enfim, tem um vinho específico que eu vou me lembrar, cara. Que é conhecido como vinho de padaria, vinho de casamento aí, que é um vinho docinho, todo mundo bebe. Lambrusco. Lambrusco. Obrigado. Aê, Lele, valeu, hein? Obrigado. Lambrusco. O Lambrusco original é também de uma região específica na Itália, só que é tinto. É feito com uma casta tinta. Então é um vinho seco, espumante, tinto. E aí a gente foi feito, assim como o Chile faz muita coisa, tipo, põe vinhos do Chile reservado. Essa é uma denominação que não existe, sabe? É só para remeter ao reserva e o cliente comprar achando que tem madeira. E às vezes tem o sabor da madeira, mas na verdade são chips e pó de serragem que eles colocam no vinho. E por isso vem no supermercado aí a prateleira por 18, 19 reais. São vinhos Entendi. que dão dor de cabeça, são vinhos, sabe?
Mas o Brasil é um país excelente em produção de espumante. Tem aí grandes E aquela produtores. história do champanhe, o pessoal fala, ah, eu quero uma garrafa de champanhe, mas o champanhe ser uma província da França, tô correto nisso? Então, é isso que eu disse. Champanhe só é champanhe se for produzido dentro da região de Champagne. Tem aí, eu não sei se está no ar ainda, mas tem no Netflix Um Ano em Champagne. Quem quiser assistir, quem gosta de documentário, tem aí Um Ano em Champagne, que conta toda a história de produção do vinho, mostra um ano de produção e mostra o desespero dos caras, porque lá é muito sério a legislação, porque se você não produz, não colhe as uvas dentro do período, tu perde tudo que tu fez. Então, é bem bacana o documentário. Então, a legislação, a Boulanger foi eleita champanhe da rainha da Inglaterra. Todos os eventos que acontecem dela é só servido Boulanger. E a Taittinger, enfim, são vinhos assim. E são caros por conta disso, porque são feitos de uvas bem selecionadas. As vinhas lá já são muito antigas, então quanto mais velha a vinha, menos cacho de uva ela produz, ou seja, então a produção da vinha é menor, logo vai se produzir menos, né, o líquido. Então, por isso, esse cuidado todo e ter um solo específico e ter toda uma legislação que envolve, faz com que o vinho fique mais caro. E normalmente champanhe também tem um tempo de guarda, né? Normalmente fica lá na cave 2, 3 anos, pelo menos. Difícil você vai ver alguma marca tirando o Veuve Clicquot, ou enfim, são essas marcas mais comerciais que são vinhos a larga escala, não é? Não tem um tempo de guarda. Sim. Uma outra coisa que eu vou te perguntar. Quando era mais novo, eu via sempre na televisão aquele pessoal que pisava com o pé na uva. Lembra? Ainda existe isso? Há muito tempo que não... Principalmente aqui em Portugal. Aqui na região... O processo... A região de... Para que serve? A pisa, que assim... A pisa-pé começou, não é como tradição, começou como um meio de extração. Era o meio que eles acharam para extrair o sumo da uva. Né? Foi pisando. E algumas regiões aqui de Portugal ainda fazem assim. Trás-Montes tem um vinho que chega aí, que é o... Não é o nome? Eu vou me lembrar a bocado. Mas eles fazem o pisa-pé. Eles fazem ainda pisa-pé, ou seja, chama lá toda a família, nananã, todo mundo pisa, e depois vai para o processo de elaboração do vinho. É só mesmo para agregar a história. Isso não necessariamente vai trazer um sabor diferenciado. É só mesmo para, ó, esse vinho foi feito a pisa-pé. E foi feito a pisa-pé normal, desliga. Entrando na linha de sobremesas, o que você indica para vinhos de sobremesa? Se tem algum vinho específico que pode ir com qualquer tipo de sobremesa ou tem algum específico para cada sobremesa? Então, pera lá, vamos só responder aqui. O Nivaldo está perguntando qual a diferença entre um vinho frisante e um champanhe. Como disse há bocado, champanhe é uma região, mas o champanhe é um vinho espumante. O vinho espumante tem 2 métodos de ser feito, que é o método tradicional, que é o feito na região de Champagne, que é o método que a gente chama como método champenoise. Mas isso, a região de Champagne entrou com uma ação e só pode ser chamado método champenoise em Champagne. Todo o resto do mundo é método tradicional. E o outro é o método Charmat, que é feito a segunda fermentação. A primeira, o método tradicional, são 2 fermentações. Uma no tanque de inox e a outra fermentação com levedura na garrafa. Isso também tem um outro cuidado com o vinho. E o outro, que é o Charmat, que é feito em tanques de inox. Põe lá a levedura, cria-se as borbulhas e é engarrafado sob pressão. O vinho frisante é quando ainda tem, ou em alguns casos, ou como é mais conhecido aqui em Portugal, o vinho verde. Né? Os vinhos verdes, não vou dizer de baixa qualidade, mas ficou conhecido assim, que são esses vinhos frisantes, vinho verde frisante. Ou
deixa um açúcar residual que faz que gere uma segunda fermentação leve na garrafa, ou é injetado CO2. Então, o vinho é como se fosse refrigerante. Tu abre, tem um pouco de borbulha, mas logo acaba. Então, essa é a diferença Entendi. de um fumante para um frisante. Tu tinha me perguntado sobre vinho de sobremesa. É. Eu vou te dar três opções de sobremesas assim que eu acho que eu gosto, né? E você indica alguns vinhos. O cheesecake, certo? Hum. O pavlova e o qual outra sobremesa? Sobremesa? É que fugiu o nome, mas eu já vou lembrar. Puta, qual é o nome da sobremesa? Vai falando aí que eu vou lembrar. Calma aí que eu vou lembrar da sobremesa. Me falou da pavlova, Pavlova e o cheesecake. cheesecake. Bom, isso é muito relativo, porque a gente entra numa outra casinha que são vinhos de sobremesa. Aí vinhos de sobremesa são vinhos feitos de um outro método. É. Tem vários métodos para se fazer um vinho de sobremesa. Ou eu posso passar aqui rapidinho sobre eles, ou ir direto só para a harmonização. Mas cheesecake, como leva queijo no preparo, normalmente vinho de sobremesa a gente harmoniza com vinho de sobremesa. E vinho de sobremesa é doce, tem açúcar residual. Lembrei, panacota. Panacota, sim. Aí leva em consideração, é aquilo que eu te falei, leva em consideração o país produtor, que é aqueles que produzem isso. Vamos lá, começar pelo cheesecake. O cheesecake é uma sobremesa que não é muito doce, vai depender da cobertura que você põe no cheesecake. Se você colocar um cheesecake com frutos vermelhos, eu indicaria um late harvest, que tem aí no Chile, tem na Argentina, tem lá late harvest, que são colheitas tardias. Tem até o Brasil, quem produz um muito interessante é a Aurora, que não é muito caro e era um vinho muito bom. E traz uma outra característica para o vinho. São vinhos doces, mas que ainda mantêm acidez. Normalmente são feitos com quase uvas passas. Né? A outra, pavlova. Pavlova é doce até que ponto, não é? Deixa eu ver aqui que eu indicaria para o pavlova. Sauterne. Não for Sauterne, não sei se você conhece. Tem ali da região também não é Sauterne, tem uma outra denominação, mas é feito com o mesmo processo, da Semillon, enfim. São vinhos, indicaria vinhos doces franceses. Tem mais acidez, funciona melhor. Até porque, creio eu que não é o seu caso, mas quem não souber fazer a pavlova fica com gostinho de ovo. E o gosto de ovo para o vinho é Terrível. terrível. Tem coisas que podem anotar toda a gente. Tem coisas que não harmonizam com vinho. Picles, tudo que é a base de vinagre, alcaparra, tudo, azeitonas em conserva, tudo isso que vem em conserva com vinho não funciona, até mesmo a própria uva. Se você for tentar harmonizar a própria uva com o vinho, entra ali não fica... Desculpa lá. Tivemos um acidente aqui. Não funciona muito bem. E a panacota, vinho santo. Depende da cobertura da panacota. Depende da cobertura da panacota. Vinho santo, que é um vinho de sobremesa. Ou então, vinho santo acho que é o mais indicado. Mas aí depender Mas são vinhos mais A caros. panacota que eu fiz, eu coloquei uma calda de pêssego. Então, eu tô falando, a panacota é neutra. Então, você vai jogar pêssego... Tenta pensar assim. Se vai sempre com frutas caldas em conserva, frutas em compota, você vai jogar em cima de um doce neutro. Tenta ir para o late harvest, para os vinhos de colheita tardia, que funciona melhor. Vinhos, sobremesas à base de chocolate. Dependendo da percentagem de chocolate, vinho do Porto. Aí vinho do Porto tem lá as denominações, tem o LBV, tem o Tawny, tem 10 anos, 20 anos, enfim. Então, conforme você vai subindo o nível de chocolate, você vai subindo os anos do vinho do Porto. Entendi. Alguma outra sobremesa específica?
essas dicas são importantes porque às vezes na hora que a gente é convidado para um No jantar jantar. ou vai para algum lugar, a gente quer levar uma coisa diferente, é sempre bom ter uma referência do que a gente pode levar e do que a gente pode é, harmonizar, né? Para não você chegar com um vinho totalmente fora do padrão que acaba meio que desconcertando. Já aconteceu muitas vezes comigo de comprar Comigo um de vinho comprar um errado. vinho errado. Eu comecei a comprar muito vinho certo depois que eu Certo? te Depois que eu te conheci. conheci. E eu iria estar de prova, porque eu mandava muita mensagem para ele, eu tô indo para um tal Indo para lugar, tal o cara lugar, tá o cara tá isso, o é que que eu isso. O que levo? que eu levo? Aí Então, o William sempre nem me passava, sempre as pessoas têm isso, leva sommelier vinho de tal. salvaguarda, não é? Oi? Nem sempre as pessoas têm um sommelier de salvaguarda para ajudar. Né? O bom do William é que pode ser de madrugada que ele atende. É isso que eu tô falando. O vinho reúne amigos, é sempre motivo de conversa. Então, tem aqui Ó, o o Emerson, deixa eu só te perguntando cortar, o Emerson perguntou, a bagaceira é um tipo de vinho? na bagaceira é feita, já o nome diz, é feita do bagaço do vinho, do que sobra da fermentação do vinho. Então ele entra como um destilado, não é um vinho. Ele é A grapa é uma cachaça de uva, não é? quase isso, quase isso. É um processo semelhante à produção da cachaça, só que leva a destilação. A bagaceira é isso. A bagaceira é um fermentado, basicamente, o que sobra do vinho é feito um fermentado e por isso leva o nome de bagaceira, é feito com os bagaços da uva. Assim como o grappa. E aí, para quem não sabe também, conhaque. É forte pra cacete. Conhaque e armagnac também são derivados de uva, mas também vem com esse nome de conhaque e armagnac, que são denominações de França. Entendi. E me diz uma coisa, hoje em dia qual que é o melhor vinho considerado no mundo? Aquele que tu gosta. Isso daí já ouvi falar bastante nisso. Não tem como, a gente pode falar, Rafa, de vinhos caros. Mas, Então o vinho mais caro do mundo. pá, depende da safra, mas você vai achar vinhos aí em leilão. Eu lembro que em 2013 ou 2016, em 2013 ou 2016, o vinho mais caro foi catalogado, foi um Sauternes, que é uma garrafa de 375 ml, foi vendido por 150 mil libras. Só a moeda mais cara do mundo para uma garrafinha de... Bom, quem tem, compra, não é? E é isso que eu estou falando. É status, não é? Tem ainda, como eu disse, no Brasil, eu aqui atendo muito, muito brasileiro. E os brasileiros vêm com os grandes nomes, vêm com Cartucha, vêm com Peramanca, vêm com Barca Velha, sabe? Vem com a referência do que chega, o que seria o top de Portugal, do Brasil. Só que a hora que você chega aqui, o Cartucha aí custa, sei lá, 250 euros. Aqui custa 15 euros no supermercado. O Peramanca branco, que aí custa, sei lá, 600, 700 reais, aqui custa 29 euros no supermercado. Então, tipo, mesmo que você faça a conversão, agora tá alto, né? A gente não leva em consideração, mas mesmo que a gente faça a conversão, não vale a pena. E eu tento trazer isso. Eu tento trazer isso para o meu trabalho como sommelier dentro do restaurante, que é fugir das grandes marcas, que é para não ter referência de preço. Então, trabalhar com pequenos produtores, oferecer vinhos desconhecidos, para que não haja comparação. E aqui meu público, vou dizer que é 20% português e 80% é estrangeiro. Então as pessoas chegam cá querendo tomar vinho português. Eu, quando eu cheguei Me diz aqui, uma coisa, diga. qual é a melhor maneira de se armazenar um vinho? Tem o lance dele ficar deitado por causa da rolha? Tem isso mesmo, é lenda? Olha, isso não vou dizer que é lenda, porque isso funciona para alguns tipos de vinho. E depende se você é um colecionador de vinhos. Se você é um colecionador de vinhos, sim, mantém lá a garrafa deitada na horizontal, porque tem que manter em contato com a rolha para a rolha não ressecar e aí o vinho não morrer. Mas se a gente compra vinho para tomar dentro do mês, ou dali 2 meses, ou dentro de um ano,
Cara, colocar a garrafa em pé não vai fazer diferença nenhuma, sabe? O que eu mais indico é guardar na geladeira, não é? Principalmente aí, ou aqui, por exemplo, que a gente já está começando a esquentar, na geladeira. Se for tomar, tira aí 15, 20 minutos antes, ou branco, se for o caso, o branco já tira na hora para tomar, espumante também. Mas esse negócio é mito. A mesma coisa que as pessoas têm agora, o Skull Crab, que é aquela Garrafa de rolha. de rosca. De rosca, né? De rolha Tem não. gente que acha que aquilo não tem qualidade. Aquilo para o produtor custa o mesmo que uma rolha. Só que aquilo é estéril. Então a chance de um vinho estar estragado com aquela rolha é muito menor. Então aquilo conserva muito melhor o vinho. E mantém-se os vinhos que são para beber logo, que a gente chama de vinhos para beber logo. Então são vinhos que são para tomar de entre 3 a 5 anos. E aquele Skull Crab Eu tenho uma lembrança de um vinho africano que chama que chama Salt Salt of of Africa. Africa. Já ouviu falar? Quem é o produtor? Eu não... Eu não lembro. Eu trabalhava no Gardenia. Era uma lembrança que eu tenho assim de um vinho estragado. O vinho estava guardado, armazenado em adega, tudo bonitinho e tal. O cliente pediu, foi servido no copo, o cara cheirou, provou tudo certinho, tomou. O cara almoçou, pediu a sobremesa e tal, foi embora e ele deixou um pouco mais da metade da garrafa. A namorada deixou uma taça cheia assim e o cara deixou 2 dedos na taça. Eles quase não tomaram vinho. Aí a gente recolheu tudo, levou pro bar e tal. Aí o gerente chamou a gente. Na época eu era garçom. Foi bem no começo, quando eu comecei a trabalhar em cozinha, restaurante. Aí era o Marquinhos. Marquinhos falou: Vocês já tomaram vinho estragado? Não, prova isso aqui. Meu, o vinho era horrível. Horrível, horrível, muito, muito ruim. Tipo, estragado mesmo. Só que assim, o cara que pediu, ele não entendia de vinho. Ele quis fazer boneza pra namorada. Pediu um vinho horrível. Mas eu já passei por cenas parecidas. Na altura que eu trabalhava em São Paulo, trabalhava com público classe S, né? Vamos dizer assim. A gente tinha um pouco mais de dinheiro. E chegou um senhor, tinha uma reserva e falou: olha, trouxe uma rolha, a gente chama de rolha, né? Os vinhos que leva para o restaurante. A gente cobra o serviço de rolha. Ele falou: não tem problema, eu trouxe porque eu vim comemorar aniversário de casamento e quero tomar o vinho. Ah lá, eu tinha a Jaca falando ali, realmente. Fui abrir a garrafa do senhor e o vinho estava Beauchonnet. Para quem não sabe o que é Beauchonnet, não é? Bouchon é rolha em francês. Beauchonnet seria uma doença da rolha, um fungo que ataca. E é impossível, quase impossível você tomar o vinho. Não serve nem para temperar a salada, nem para fazer vinagre em casa. E eu fui falar para o senhor: olha, infelizmente seu vinho tá ruim, não tá bom. O cara ficou muito chateado e falou: vou tomar o vinho mesmo assim. Então, tipo, eu vou discutir. E normalmente vinhos assim com Beauchonnet, para quem não conhece, sentir na rolha ou sentir no copo, sabe, tem cheiro de papel molhado, de papelão molhado. Normalmente é assim, é impecável, não dá para beber. E para quem estiver vendo, não se esqueça, a lei do consumidor. Se você comprou o vinho no supermercado, garrafeira ou onde for, se o vinho estiver estragado, volta, que eles são obrigados a trocar. Boa dica. Sim, principalmente em restaurantes. Hoje eu trabalho de uma maneira, dou a prova, não é, para o cliente. A prova para o cliente funciona para ele saber se ele gosta do vinho ou não. Mas normalmente eu já estou ali dando as dicas, explicando, entendendo o gosto do cliente e passando para ele quais são as melhores opções dentro daquilo que ele vai comer e dentro do gosto pessoal do cliente. Quando eu dou a prova do vinho, eu pergunto: gostou? Ok, gostei ou não gostei? Porque a função do cliente não é dizer se o vinho está bom ou ruim. É só saber se o cliente gostou. Eu trabalho da maneira que, se o cliente não gostou, eu troco a garrafa. Aquilo que foi aberto ali, depois eu fecho o vácuo, vendo a copa. Então não tenho perda nenhuma. Mas tem casas que tu põe na boca, tu não gostou do vinho, só me vira as costas e finge que nem te viu. Mas aí são profissionais e profissionais. Mas é isso que eu estou falando. Mas é um direito seu. Se você achar que o vinho não está bom, ou não está ruim, você tem todo o direito de reclamar.
Seja no primeiro copo, seja no metade da garrafa. Entendi. É isso, né? Nem todo mundo tem o costume de tomar vinho, nem todo mundo sabe como é um vinho estragado. A gente vai ter A que gente vai ter encerrar que porque encerrar porque nossa nossa conexão vai conexão cair vai já. cair já. Quem manda você Queria agradecer você pelas dicas aí, por ter aceitado o aceitar o convite convite. Sim, senhor. e falar que eu tô com saudade, Com que, meu, saudade você é que, um meu, dos você é um melhores dos caras que eu melhores caras que eu trabalhei, que eu aprendi muito com muito você. com você. Uma parte da minha experiência profissional, Afinal, eu peguei bastante com bastante você, com assim, você, tipo, assim, tipo, ó, aprender sobre vinhos, eu aprendi bastante com com você você. e te agradeço por isso e agradeço Agradeço por pelo, você ter entrado aí nessa essa, A onda, essa, gente, a gente que agradece. Para quem tiver certo? quem tá assistindo aí, que é do seu perfil, quiser seguir lá, sempre posto dicas sobre vinho. Estou pensando em fazer mais vídeos e tudo mais. Foi aqui falar com você, foi meio que um teste mesmo para ver se eu ia conseguir aparecer na câmera, porque eu sou leonino, Aparece, velho, você é o cara. Eu sou feio, eu consigo aparecer, imagina você que é bonito. eu sou leonino, mas por acaso sou tímido, tenho vergonha de ir para algumas coisas, entendeu? E aí, nem sempre as pessoas têm dúvidas, enfim. Então, quem tiver, meu perfil está aberto, quiser mandar mensagem, tiver dúvidas como o Rafa, vou para um jantar e tenho que levar tal coisa, o que eu tenho que levar, enfim, tá lá sempre aberto para quem quiser ajudinha. Tá lá, É isso Jaque, aí. falando. E ó, A quando Jaque era minha você. de, de, de vinho em São Paulo. Então, sempre que ia sair para tomar um vinho, a Jaque estava junto. Então, quando você vier para São Paulo, tem um desse te esperando, certo? Isso aqui é Maravilha. os É o quê? corações pro Dia dos Namorados, os corações de chocolate chocolate com com brigadeiro. Aí tem brigadeiro de Jack Daniels, brigadeiro de paçoca, brigadeiro de café e palha italiana. Muito bem. Já leva o vinho do Porto, a gente prova e vê como é que funciona. Perfeito. Então a gente já arma todo esse esquema aí. Certo? Beleza. Obrigado, William. Valeu pelas dicas. E lembrando que quinta-feira, às 2 da tarde, eu vou fazer outra live, só que eu vou live, só que eu vou ensinar a ensinar Pavlova luva. pelo Espaço Salsalito. Então, quem quiser aparecer aí e Aí, conferir, eu fica Tira à tá vontade. falando, saudade de Portugal. Se vier a Portugal, me manda mensagem que a gente vai tomar vinho. Conheço os produtores, levo para conhecer os produtores. Então há muito vinho bom. Tem um sofazinho aí pra mim? Se tiver um sofazinho, eu vou pra aí logo, logo. Tem ali a cama, tem o tapete, tem, espaço tem. Tá bom, a gente leva colchão inflável, tá tudo certo. E ó, o que você tá tomando aí de bom? Eu vou fazer propaganda, não é? Mas enfim, estou tomando aqui a Quinta do Rol, que é um vinho produzido na região de Lisboa. Tem muita gente que eu acho que eu fiquei sabendo que Lisboa produzia vinho pouco antes de eu vir embora para cá. E é um vinho, é uma quinta que faz um trabalho super bacana, não põe no mercado vinhos do ano. Esse aqui é um branco sem barrica, 2012. Então eles fazem um trabalho de guarda bem bacana. E o que eles fazem aqui é um processo de batonagem, que é mexe o vinho e deixa o vinho em contato com as cascas e vai mexendo esse vinho. Então isso deixa o branco com um pouco mais de estrutura, mais untuosidade e não precisa da barrica. Então tem Legal. várias coisas. A gente precisa fazer mais lives para falar sobre vinho, enfim, porque sempre enfim, tem uma infinidade de É coisas isso para aí. passar. Saúde. E qual é o vinho que você está tomando? Tô tomando um Alamos Malbec argentino Cadê a garrafa? na cozinha. Eu só trouxe a taça. Se eu ficar tomando muito, eu vou morrer. Eu nem tomo Aham. muito. Uma que eu nem bebo, eu prefiro cerveja, né? Eu sou mais Ó, cervejeiro do que vinheiro. como é Ainda que você preciso fala isso aprender numa live? bastante ainda. Ó, Ah, na verdade, é, as dicas não é nem tanto para mim, as dicas é mais pro pessoal, mas já ajuda bastante. sim, senhor, Mas, fica ó, tranquilo. daquela época pra cá, eu mudei bastante, porque naquela época eu tomava pouquíssimo vinho. Hoje em dia eu Hoje em tomo dia eu tomo mais. mais. Eu aprendi. Você me ensinou bastante coisa daquela época, de como tomar. Todo esse conhecimento de vinho que eu tenho, que eu trouxe daquela época, foi você que Naquela me época você passou. me passou. Entendeu? Mas e a Você que namorada não gosta de vinho? ensinou. Ensinou Oi? Ah, minha E a namorada namorada? gosta de vinho. A Luana gosta. o negócio. A Então, Luana, a então Luana gosta bem. venha pro lado da força, venha pro lado da luz do vinho, Luana. Deixa ele para trás, pro capeta dele.
Mas ela Tomara. gosta de cerveja também, viu? Certo? William, mais uma vez, obrigado aí pelas dicas, pela atenção, pela amizade. E assim que você vier para o Brasil, vamos armar alguma coisa. Sim, senhor. Se precisar, estamos aí. Certo? É isso aí. Beleza? E isso aí, galera. Até quinta-feira, que é a próxima live, às 14 horas. Quem quiser aprender a fazer a pavlova, é só Pavlova é aparecer. Certo? Essa aí, Sim, Will. senhor. Valeu, Agora obrigado. eu vou cozinhar, fazer o jantar para harmonizar com o meu vinho, querido. Vamos fazer isso, tá bom? Beijo para Um abraço. vocês e até. Tchau. Tchau.